minha gente, vamos continuar aqui. Agora a gente vai conversar com o professor Jaque Brandão sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário é considerado, por muitos, o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo. É uma das maiores relíquias católicas e continua a gerar debates sobre sua autenticidade. O que era investigado pelos prismas da ciência e religião, hoje tem mais um enfoque: a história da arte. E ele, que é pesquisador, especialista no assunto, vai conversar com a gente. Professor doutor Jaque Brandão, boa tarde. Como vai? Boa tarde. Tudo bom, Cláudio? Como é que está? Fico feliz de estar aqui no seu programa, vendo esse pessoal maravilhoso falando, principalmente nesse dia de Corpus Christi. A alegria é nossa, muito obrigada. E muito obrigada por trazer esse tema tão importante para todos nós, né? E aí é interessante, sim, a gente quem gosta desse assunto, pesquisa em relação à ciência, religião, mas ouvir agora por um outro enfoque, né? De história da arte. E o que é que você pode trazer para a gente como contribuição, professor? Bom, é uma coisa importante o seguinte: quando nós falamos no Sudário de Turim, eu sempre digo o seguinte: há um divisor de água que foi o século XIX para o XX. Por que isso? Porque até então, o Sudário de Turim, que nós chamamos de Sudário de Turim, que era uma mortalha, ele era considerado meramente uma relíquia religiosa. E como uma relíquia religiosa, nunca teve importância científica. Porque a ciência despreza, vamos dizer assim, por não conhecer a essência da relíquia, despreza tudo aquilo que é relíquia ou religioso. Só que houve uma mudança a partir da passagem do século XIX para o XX, que foi o fato de o sudário ter sido fotografado. Quando o sudário de Turim ele é fotografado, descobriu-se uma peculiaridade, que é o fato de numa fotografia, quando nós fotografávamos antigamente, você pegava uma câmera, você colocava uma película lá dentro, ou seja, um filme, e você tinha que pegar esse filme e revelar o filme, ou seja, levar para um laboratório para que fosse revelado, ou você próprio fazer essa revelação em casa. O que acontece? Ao revelar, a película ficava aquilo que nós chamávamos e chamamos de negativo fotográfico, que é uma inversão da imagem na natureza, que é aquilo que nós chamamos de positivo. Só que o sudário é exatamente o contrário. Aquilo que nós chamamos de positivo, ele é um negativo, porque a imagem é toda contrária, é espelhada. E quando um fotógrafo fotografou essa imagem e foi reproduzir, ou seja, ele revelou as chapas de vidro, ele enxergou um rosto de homem, que até então não dava para se ver, porque o sudário você vê esmaecido, você vê pontos vermelhos, você vê uma imagem sem perfeição. A partir daí, a ciência quis compreender isso daí. Então, a ciência, durante o século XX, quase todo, se debruçou para compreender o que havia ocasionado para que esse tecido tivesse essa peculiaridade, essa particularidade. Então, durante o século XX, o sudário de Turim, que é essa mortalha que cobriu o corpo de Jesus, como nós acreditamos, como muitas pessoas acreditam, durante aqueles 3 dias que ficou no sepulcro, ele passa a ser o objeto mais estudado, vamos dizer assim, do século XX. Só que, apesar disso, sempre há aqueles que são contra, aqueles que se dizem céticos e que não acreditam por acreditar que o sudário continua sendo uma mera relíquia medieval. Então, o que acontece? Em 1978, nós tivemos um exame chamado Exame de Carbono 14. Perdoe-me, 78 não, 88. 78 nós tivemos um exame de uma grande equipe, de um pool de cientistas, grande parte deles americano, norte-americano, estadunidense, que se debruçou sobre o sudário.
e viu o seguinte, tiveram algumas conclusões. Primeiro, não há pintura, não há tinta. A imagem do homem que nós vemos, ela fica presa naquilo que nós chamamos de crista do tecido, das fibras, das fibrilas do linho. A única coisa que vara é o sangue. Até aí tudo bem. Então, nossa, aquilo foi para quem acredita no sudário, foi uma revolução. A ponto de a igreja permitir que em 88 parte do sudário fosse retirado para ser feito um exame mais minucioso e que leva, por exemplo, com que esse pedaço, esse fragmento fosse queimado, que é o chamado teste do carbono 14. O que é isso? Todo ser vivo, ele tem carbono. Nós somos feitos de moléculas de carbono, de átomos de carbono. E quando a pessoa morre, esses átomos, essa partícula, ela vai desaparecendo ao longo de determinado tempo. Então, o que acontece? Quando fizeram o teste nesse pano, nesses fragmentos do sudário, o que aconteceu? Descobriram que o sudário não era do começo do século I, ou seja, da época de Cristo, mas da Idade Média. Aquilo foi um balde de água fria para muitos crentes, para muitos católicos que acreditavam, e muitos padres, por sinal, deixaram de acreditar no sudário e passaram, inclusive, a perseguir o sudário, por incrível que pareça. Mas, enfim, aí o que acontece? Eu estudo a questão da imagem há muitos anos. Antes mesmo, logo depois de estudar o sudário, acabei entrando na área acadêmica e as ideias se confluíram. Eu comecei a estudar o sudário bem antes dos meus estudos acadêmicos e eu comecei a descobrir uma coisa. Eu falei, caramba, eu não preciso da ciência e eu não preciso da fé para provar que o sudário é verdadeiro, que o sudário é, pelo menos, do século III para baixo. Por quê? Porque a própria história da arte vai me dar esse cabedal, vai me mostrar essas respostas. Por quê? Porque a arte, ela segue aquilo que nós chamamos de paradigmas, são modelos que são estabelecidos e que os artistas vão copiando uns aos outros. Isso desde a Antiguidade Clássica. E se torna mais claro isso, por exemplo, no Renascimento. No Renascimento, os artistas eles vão copiar os romanos, vão copiar os gregos. Os gregos se copiavam uns aos outros, os romanos vão copiar os gregos. Há um intervalo aí que não houve um esquecimento, mas houve uma mudança paradigmática na Idade Média. E isso volta. Então, se você para e pensa que o sudário é uma obra de arte, como muitos falam, ele estaria vinculado a uma escola literária, a uma escola artística, mas nós não vemos isso. Pelo contrário. Então, nós vamos ver que o sudário ele é completamente diferente, a imagem ali reproduzida, ela é muito diferente daquilo que havia no período que o teste de carbono 14 inseriu o sudário, que é a partir do século XIII até o século XVI, mais ou menos, entendeu? E é isso. É a partir daí que nós vamos trabalhar a análise do sudário de Turim. Olha, que história interessante, como é bom ligar todas essas coisas para a gente conseguir entender e até tirar as nossas próprias conclusões. Esse estudo, ele continua em andamento ou já é um estudo conclusivo? Não é conclusivo, porque eu estou fazendo levantamento de corpos, como nós chamamos. Em que sentido? Eu estou levantando muitas imagens, porque, basicamente, como eu falei para vocês, existe um paradigma. Então, todas as obras artísticas são muito parecidas umas às outras. Quando nós olhamos, por exemplo, um Cristo crucificado, que nós chamamos a maneira grega,
que é a arte bizantina, você vai ver que praticamente todo Cristo crucificado bizantino é igual. Muda um detalhe ou outro, mas é sempre a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse levantamento. Mais do que isso, mais do que levantamento de corpos, mais do que levantamento iconográfico, eu faço também a pesquisa bibliográfica, que vai tentar buscar até praticamente a origem. Tanto que isso já renderam 2 livros, ou seja, já tem praticamente 1000 páginas escritas a respeito das conclusões desse levantamento que foi feito ao longo desses mais de 30, quase 40 anos já que eu estudo o sudário, né? Puxa, que bom. Olha, eu agradeço muito esse trabalho tão intenso, né? Que o senhor está fazendo. Em nome, eu acho que de todos que estão nos assistindo, porque é de uma importância muito grande a gente realmente entender e poder concluir toda a história do Santo Sudário, que para nós, de fato, é algo muito precioso. Muito obrigada, professor doutor Jacques Brandão. É uma alegria ouvi-lo, né? Aprender mais contigo e portas abertas aqui para quando você puder vir nos fazer uma visita. Combinado? Será um prazer. Tá ótimo. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Até logo. Até logo. Vamos lá, gente. Depois dessa aula linda aí, da gente ver que a ciência, a religião e a história da arte acabam se comunicando e chegando a boas conclusões, né? A gente pode continuar até mesmo nessa linha, pensando em coisas que dizem muito pra gente. Então, vamos continuar. Estudar é sempre bom. O que eu digo, conhecimento é precioso. Quem gosta de ler, por exemplo, tem a chance de viver muito mais, porque vive muitas coisas. E é uma riqueza. Estudar, eu acho que só faz bem, só agrega. Então, vamos continuar buscando.